eu sou o professor Antônio Sérgio Alves. Vamos à nossa revisão das aulas de 1 a 5 da disciplina Redes Locais e Comutação. Não se esqueçam que a revisão não substitui as aulas e vocês podem assistir às nossas aulas todas as vezes que quiserem repetir o conceito, recomeça, tira a dúvida, posta sua dúvida no fórum se o vídeo não sanou sua dúvida, ok? Então, essa revisão vai ser bem rápida porque abrange um conteúdo muito vasto das 5 aulas e não substitui as nossas aulas. Endereçamento IPv4. Então, endereçamento IPv4, vamos colocar como último endereço dessa topologia o roteador. E nós, a partir de um valor de um host, vamos chegar à conclusão de que rede está com a classe do endereço e assim sucessivamente. Então, vamos responder a esses questionamentos. A classe, quem define a classe é o primeiro octeto. Então, o primeiro octeto 200, a nossa classe é classe C. Segundo passo, máscara de subrede. A nossa máscara de subrede está aqui, ó, /28, significa 28 bits ligados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24, 26, 27, 28. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ou seja, 255, 255, 255, 128 mais 64 mais 32 mais 16, total de 240. Então, a nossa máscara no formato CIDR, que é o /28, ligamos os 28 primeiros bits e deixamos os 4 últimos desligados. Isso significa o quê? Que nossa rede vai ser a máscara em decimal 255, 255, 240. Essa é a nossa máscara no formato decimal. Prosseguindo, vamos ver o endereço de rede. Como é que eu posso ver o endereço de rede? Não é no último octeto que está a fração rede host? É só relembrarmos aqui, ó. Rede host está... A virada está exatamente aqui, entre os 4 iniciais e finais. Subrede e host. Então, nós temos 148, eu posso dividir o quê? Dividir por 16. Por que por 16? Vejam que sempre vai alterar o bit de valor 16. Então, de 16 em 16. Então, é só nós dividirmos os 148 divididos por 16... dá 9, alguma coisinha. Eu pego a parte inteira, multiplico por 16 e acho o valor da rede. Por quê? Na realidade, eu não estou dividindo em conjuntos, subconjuntos de 16. Então, eu achei o subconjunto 9, que equivale a 144 endereços. Então, o valor da nossa rede é 220.144/28. Essa é a forma matemática. Poderíamos fazer também por binário. Agora vamos ver o endereço de broadcast. Quem é o broadcast? É o último da nossa rede. Nossa rede não é a 144? Variando de 16 em 16, eu somo 16. 10 vai 1. 4, 5 e 1, 6. 160. 160 é a próxima rede. Se é a próxima rede, antes da próxima rede, que é o 159, vai ser o nosso endereço de broadcast. Então tá lá, 144 mais 16, 160 é a próxima rede. 160 menos 1, 159. Esse é o nosso endereço de broadcast. E o roteador? Se 159 é o broadcast, o último IP é antes do broadcast, que é o 158. Com isso, respondemos a todos os questionamentos desta pequena topologia. Muito comum em provas, em concursos, orbitarem questões dessa natureza. Vamos agora fazer um cálculo de VLSM, Variable Length Subnet Mask. Nós vamos dividir a rede 220.020/25 nessa topologia. Primeira coisa que nós temos que fazer, definir a quantidade de subredes. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 subredes.
Para 5 sub-redes, nós necessitamos de quê? De 3 bits. Porque 2 não, 2 a 2, 4. 2 a 3, 8. Então eu preciso de 3 bits para termos 8 variações. Então agora, como abordar? Sempre da maior quantidade de hosts para a menor quantidade. Então, nossa maior quantidade são 40 hosts. Nós temos, para endereçar 40 hosts, nós necessitamos de 2 bits, 2 a 6, 64. Então, nós precisamos de meia dúzia bits para endereçar. Então, como é que ficaria? Se eu tenho que endereçar 40, 40 não está aqui? Eu vou precisar de meia dúzia bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia bits para endereçar host. Lembra disso? Então, nossa máscara vai ficar 1, meia dúzia zeros. É um barra o quê? Barra 24, 25, 26. Então, seria um barra 26. Veja aqui, um barra 26. Então, se é um barra 26, passei o traço, esse traço aqui na vertical, nós vamos variar de 64 em 64. Então, 0 mais 64, 64 mais 64, 128. 128 já é outra rede. Então, nós vamos pegar a rede 0, que a rede é 220, 20, 0, com a máscara barra 26, e vai até 63, que é o nosso broadcast. Vamos agora, já fizemos o 40 hosts, agora 28 hosts. 28 hosts. Para 28 hosts, nós precisamos o quê? 28 não está aqui? Entre 32 e 16? Então, passa esse traço na vertical separando 32 e 16. Os bits à frente são ligados, os bits atrás são desligados. Nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 5 bits para representar até 30 hosts, para angariar 28 endereços. Então, o que nós vamos fazer? Vamos transpor o 64, porque não adianta eu pegar valores de 0 a 63. Vamos transpor o 64 para a coluna do 32 e vamos fazer o quê? Calcular variações de 32 em 32, ou seja, conjuntos de 32 em 32. Então vamos, 64 mais 32, 96, 96 mais 32, 128. 128 não pode, porque já pertence a outra rede, a rede 128/25. Então, nós vamos usar a 64, que vai de 64, o broadcast é o 95. Então, 220, 20, 64/27. 65. Então, aqui em cima, 1/27. Só nos sobra o quê? Do 96 até o 127, porque nós já usamos do 0 até o 95. Vamos agora à nossa próxima etapa, que são endereçar 10 hosts. Vejam, abordamos 40 hosts, 28 hosts e agora estamos abordando os 10 hosts. 10 hosts, 10 não está entre 8 e 16? Então passa-se esse traço vertical separando 16 do 8 e já sabemos que vai variar de 16 em 16. Então 4 bits para subrede e 4 bits para hosts. Então nós vamos transpor o 96 para a coluna do 16 e vamos somar de 16 em 16. 96 mais 16, 112. 112 mais 16, 128. 128 não pode, então nós vamos usar a rede 96. Então vai ficar 220, 20, 96, barra 28, ó, 24, 25, 26, 27, 28, barra 28. São 28 bits ligados na nossa máscara de subrede. Então, dividimos mais uma rede. Vamos ao nosso próximo pior caso. 4 hosts. 4 hosts. 4 hosts, o 4 está aqui. Só que 2 a 2, 4. Eu tenho que tirar rede e broadcast, só nos sobram 2. Então, nós temos que passar a um ponto à frente, que seria o quê? O 8. De 8 em 8 variar a nossa rede. Aí nós vamos transpor o 112 aqui para a coluna do 8,
que é o 2 elevado a 3, o expoente da base 2, que dá 8, 112 mais 8, 120, 120 mais 8, 128. 128 já pertence à próxima rede. Então, nós vamos usar a rede 112 com a marcha barra 29, olha só. Essa parte da frente aqui da barra em diante, toda ligada, ó. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, 29 bits ligados, é um barra 29. Os 24 dos 3 primeiros octetos e 1, 2, 3, 4, 5 desse octeto. 24 e 5, 29. Nossa máscara agora é um barra 29. Então, 112 até 119, que é o broadcast desta rede. Então, nós temos 220, 20, 112 barra 29. Agora, a nossa última fatia de redes é a de 2 hosts. 2 hosts. 2 está aqui. Com 2, apesar de eu já ter dito na nossa aula, a RFC agora permite, para a economia de endereçamentos IPs, usar o barra 31, nós ainda estamos utilizando aqui a parte clássica, que não se usa o 2, que é o que acontece na maioria das provas, concursos e topologias de redes locais. Então, se é o 2, eu não posso o 2, que eu tenho que tirar um para rede e um para broadcast. Então, eu venho aqui para o lado e passo o traço vertical. Então, vou transpor o 120 para a coluna do 4, 120 mais 4, 4, 124 mais 4, 128. 128 não pode. Então, vamos pegar a rede 120, o broadcast é o 123. Então, 220, 20, 123. Vejam, da posição do expoente, da base 2 elevado a 2, que dá 4 em diante, tudo ligado. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Por isso, ele é um barra 30. Com isso, nós terminamos a divisão de redes. Então, nossas redes estão endereçadas em cada uma dessas topologias. Lembre-se, VLSM, quando eu utilizo no mínimo a divisão com 2 ou mais comprimentos de máscaras diferentes. Por isso que é máscara de subrede de comprimento variado. Vamos agora falar um pouquinho do design de redes. Então, o design de rede tem 3, o design de rede com um modelo hierárquico, não um modelo flat, que é mais difícil de controlarmos qualquer problema ou evolução. Nós temos 3 níveis, o camada de acesso, camada de distribuição e a camada de núcleo. Acesso, distribuição e núcleo, cada uma com suas funções bem definidas. Na maioria das vezes, o acesso são equipamentos Layer 2, que são utilizados para quê? Para dar acesso aos clientes propriamente ditos, PCs, impressoras, telefones e assim sucessivamente. Lembre-se da redundância de caminhos que nós temos que ter entre as camadas. E lembre-se que a redundância também entre os próprios dispositivos das camadas de distribuição e da camada de núcleo. O policy fica sempre na camada de distribuição, ou seja, a política fica sempre na camada de distribuição, porque a camada de core exige uma alta performance, um alto desempenho, apesar de também os multilayers utilizados na distribuição necessitarem de um alto desempenho. Então, essa arquitetura facilita o quê? Aumentar a quantidade de equipamentos numa camada, às vezes sem interferir na outra, porque depende de quantos switches cada switch de distribuição suporta, quantos switches de acesso, e assim sucessivamente. Esse modelo é o mais flexível possível. Vamos agora relembrar a alta disponibilidade no acesso a ISPs. Eu posso ter um roteador na rede corporativa e 2 enlaces com o mesmo ISP. Ou seja, se o ISP falhar, a nossa redundância não estará trazendo essa alta disponibilidade. Só vai funcionar se falhar ou o enlace ou falhar um dos roteadores. A evolução disso foi continuar com o roteador na corporativa, 2 enlaces, só que agora em 2 ISPs separados. Se um ISP parar de funcionar, o outro está ok.
Agora, se o roteador da rede corporativa parar, não adianta eu ter dois enlaces ligando a dois ISPs diferentes, que eu não vou ter uma alta disponibilidade porque o meu roteador corporativo falhou. Aí, aumentando essa disponibilidade de acesso a ISP, passamos a utilizar dois roteadores. Vejam, nas ambas topologias prevêem dois roteadores na área corporativa. Então, ok, olha só, um roteador, se falhar um roteador ou um enlace, tudo bem. Mas o problema, se falhar o ISP, só estou ligado a um mesmo que com dois roteadores, eu vou ficar com o mesmo problema. Vai parar a minha redundância, não terei alta disponibilidade. E o último resolve esse problema, que é o quê? Eu tenho dois ISPs, dois roteadores, dois enlaces e dois roteadores, corporativos, que aí tem que falhar um ISP toda ligação ou outro ISP, melhorando muito a minha alta disponibilidade quanto à interligação de ISP. Ainda em desenho de redes, a agregação de link, o link aggregation, nos transforma em quê? Melhora a largura de banda e me dá mais uma tolerância à falha. Então, aumenta bastante o desempenho da minha rede. E vamos relembrar também Power over Ethernet. Lembram vocês? Aquele roteador wireless ou AP que está numa localização que eu tenho que instalar naquele ponto e não tem ponto elétrico. Eu posso usar o Power over Ethernet para realizar essa tarefa. Como? Eu posso ter switch Power over Ethernet ou eu posso colocar equipamentos que vão pegar um switch comum, ligar a um roteador ou um AP comum, que vai colocar aqui junto, o Power over Ethernet, eu tenho um injetor e o meu separador. Com isso, eu passo em alguns pinos a corrente e em outros pinos dados. Com isso, eu alimento o roteador e aproveito para passar os dados no mesmo cabeamento estruturado, Ok? Então, isso é um paliativo, ou eu posso comprar o equipamento PoE, Power over Ethernet. Continuando o design de redes, funções de camada 3 no switch layer 3. Então, se 10.10.1.24 quer falar com 10.2.24, ele vai fazer uma microsegmentação entre essas duas portas. Então, ele não roteou. Se o 10.1.2 precisa falar com o 10.2.2.1, não estão na mesma rede. Então, ele vai falar com o seu gateway, que é a interface VLAN 10, que seria como se eu tivesse um roteador, um módulo roteamento dentro do meu switch layer 3, que vai rotear para a interface VLAN 20 e vai fazer a entrega. Então, o switch layer 3, ele comuta quando está no mesmo segmento. E ele roteia com seu módulo de roteamento quando ele está o quê? Em redes diferentes, em VLANs diferentes. Vamos agora falar da camada de enlace. Então, aqui nós temos um hospedeiro, que é um servidor na estação, e aqui nós temos um roteador. Um enlace Ethernet e um enlace serial, realizado através do protocolo PPP para ligação à internet. Então, o datagrama é encapsulado, no caso aqui, por um frame Ethernet, que eu tenho um header e um tail, e serializado pela camada 1. A camada 1 recebe os bits, anota os bits, faz o enquadramento, que é o enlace, e desencapsula o conteúdo, que é o datagrama IP. Passa o datagrama IP para outra interface, reencapsula no frame daquela interface e é serializado no meio físico. Então, encapsular é o quê? Colocar os headers e tails para transformar a unidade de dados que foi recebida da camada de cima em conteúdo da sua unidade de dados. Domínios de colisão, então temos que lembrar do domínio de colisão. O equipamento de camada 1 não passa colisão, porque ele recebe o bit e regenera, passa para todas as interfaces. Então, se ocorrer uma colisão aqui, essa colisão tem que voltar para avisar o host original do sinal que o
sua informação foi destruída. Domínio de broadcast. Então, o que ocorre? Domínio de colisão. A ponte, um equipamento Layer 2, divide os domínios de colisão. Vejam, recebi o bit. Ao invés de passar o bit, eu anoto os bits e faço o enquadramento. Só passo o frame quando estiver completo na ponte. Aí sim ele segue. Se ele não ficar completo, eu descarto e espero uma próxima transmissão. Com isso, se ocorrer uma colisão, a colisão não se propagou para o outro segmento. Não se propaga uma colisão aqui, não se propaga para o outro segmento. Por quê? A ponte só vai passar quando o frame estiver completo. Então agora vamos falar de comutação. Então a ponte faz que tipo de comutação? Store and forward, ou seja, armazena todo o frame para só depois enviar o frame para a interface de destino. Agora a camada de enlace, o que foi feito no switch para que ele melhorasse essa latência que o equipamento de camada 2 embute, que é montagem de todo o frame para depois ele conseguir o quê? Encaminhar o frame. Foi criado o backplane, em geral tecnologia ASICS, Application Specific Integrated Circuits, ou seja, um host que está numa porta Fast 01 e o outro na Fast 03. Ele, tendo a sua tabela MAC Address Table, ele faz uma microsegmentação no backplane e interliga as duas portas, com isso não necessitando fazer a leitura de todo o frame. Por isso que nós temos as comutações Cut and Truth. Eu só leio 6 bytes do Destination Address para fazer a microsegmentação. Ou o Fragment Free, onde eu leio os primeiros 64 bytes para depois encaminhar, garantindo que não haverá fragmentos de colisão passados para outra porta. Camada de enlace, cascateamento e empilhamento. Cascateamento, quando eu pego por uma porta de dado, ligo um outro switch, é como se fosse um efeito cascata. Ó. Uma cascata, um ligado ao outro, por uma porta normal de dado. Então isso é considerado cascateamento. Empilhamento. Empilhamento é diferente. Eu coloco cabos específicos dos diversos fabricantes que transformam esses 4 switches, no caso aqui, com uma única matriz. Com uma única matriz. E com isso, eles trabalham como se fossem um único switch, melhorando bastante a performance de interligação entre os switches. Camada de enlace, vamos falar um pouco agora de comutação simétrica e comutação assimétrica. Esse aqui foi o exemplo 2 da nossa aula. Eu tenho na Fast 01 100 megabits, na Fast 02 100 megabits, na Fast 03 1 gigabit e na Fast 04 10 megabits. Por que o switch consegue fazer isso? Porque ele tem buffer. Se ele não tivesse buffer, ele não conseguiria trabalhar com velocidade diferente. O hub não consegue trabalhar com velocidade diferente. Ele cai sempre para a pior velocidade. Então, a assimetria, ou seja, não simétrico, A é negação. A assimetria vem de que as portas trabalham com velocidades diferentes. E uma comutação simétrica ou assimétrica, vamos ver agora a simétrica, ó. Todos com a mesma velocidade, 100 megabits. Então, esse switch está trabalhando de forma simétrica. Vamos agora comparar o switch Layer 3 com o roteador. As características: roteamento camada 3. O switch Layer 3 suporta roteamento, claro. Vai interligar as VLANs, nas interfaces VLANs. O roteador também suporta. Roteador, quando eu falo roteador, é o roteador convencional, aquele roteador com interface de WAN e interface de rede local. Gerência de tráfego, ambos suportam gerência de tráfego. Suporta interfaces, WAN Interface Card, WIC. O switch Layer 3 não suporta. Não suporta. Essa é uma grande diferença. Já o roteador suporta interfaces de WAN. Protocolos de roteamento avançado. BGP
O switch Layer 3 não foi criado para trabalhar na interligação de sistemas autônomos, então ele não vai trabalhar, não vai conseguir, não vai ter suporte a roteamento avançado, como se fosse um BGP. Já os roteadores convencionais possuem suporte a roteamento avançado, como no caso, o exemplo seria o protocolo BGP, Border Gateway Protocol. Roteamento velocidade de cabo, wire speed. Aí uma grande vantagem do Layer 3, ele suporta a velocidade de cabo. Já o roteador convencional não suporta trabalhar na velocidade do cabo. Vamos agora à configuração de switch. É claro que numa aula de revisão eu não vou me ater a comandos, a configuração propriamente dita. Vou me ater a uma visão mais generalista. Então vamos lembrar lá nosso prédio de 2 andares da empresa ABC 1234. Esse ABC 1234, no caso, tem 3 VLANs na empresa, VLAN 1, 2 e 3, e para cada VLAN, como nós estamos utilizando rede local, Area Network, nós temos que ter um switch para cada domínio broadcast em cada andar. Então vejam, aqui nós temos um total de 6 switches. Passando isso para a virtualização das redes locais, ou seja, virtual local Area Network, nós temos a nossa figura da direita, onde a quantidade de portas utilizadas em cada andar é pequeno, e eu consigo fazer o quê? Colocar as portas de um mesmo switch nas diversas VLANs. Aqui nós ainda estamos usando 3 portas, uma para cada VLAN, para ficar claro, tanto no roteamento. Mas nós já vimos em aulas mais à frente que isso eu posso transformar em portas trunk, que passam tagueadas. Vejam a economia que eu tenho. Eu usei 2 switches ao invés de meia dúzia switches, já que eu tenho poucos pontos por andar na nossa empresa ABC 1234. Então vamos agora relembrar os tipos de VLAN. VLAN de dados para transporte de dados, a VLAN padrão, que na Cisco é VLAN 1, VLAN 1 padrão. Passa o tráfego de controle da rede e, por default, todas as portas iniciam na VLAN 1. Por default, é o padrão na Cisco. E se eu zerar a configuração de um switch, ele volta todas as suas portas associadas à VLAN padrão. Continuando em tipos de VLAN, VLAN nativa. Para que essa VLAN nativa? Essa VLAN nativa, nas portas trunk, ela passa sem a tag de VLAN. Por que isso? Compatibilidade com os switches legados. Por que ter essa compatibilidade? Porque eu posso ter misturado na minha topologia switches que não suportam VLAN e switches que suportam VLAN. Basta que eu coloque essa VLAN que está nesse switch como sendo o quê? Não tagueada, untagged, configurá-la como VLAN nativa. Outro tipo é de gerenciamento propriamente dito, para a gerência dos equipamentos através HTTP, Telnet ou SSH, ou Simple Network Management Protocol, que é o protocolo de gerência. Então, nós temos que também atribuir uma VLAN de gerência. E aqui, importantíssimo na convergência de redes atuais, VLAN de voz. Deve possuir qualidade de serviço para atender os requisitos de tráfego de voz. Não se esqueçam que a qualidade de serviço no camada 2 Ethernet é o campo Class of Service da tag 802.1Q. Então, classe de serviço, quando nós falamos em camada 2. Modos de portas de switch para as determinadas VLAN. VLAN pode ser estática, dinâmica ou uma VLAN de voz. É a voice VLAN. VLAN estática, manualmente associada a uma VLAN. Então é aquilo lá, eu dou interface, VLAN, deixa eu apagar aqui, interface fast 0/1.
eu posso dizer que ela switch port, access, VLAN 10. Então, associei de forma estática. Outra coisa é de forma dinâmica. Aí eu preciso de um servidor de VLAN Membership Policy Service, um VMPS. Ele associa um determinado endereço MAC a uma VLAN. Essa relação está no servidor VMPS. E VLAN de voz? O que tem de interessante na VLAN de voz, além da qualidade de serviço? Eu posso, no switch port, determinar voice VLAN, que tudo que vier com a classificação de serviço, class of service, de voz, o que ele vai fazer? Ele vai jogar na VLAN de voz. E eu posso ter os dois na mesma porta. Uma porta sendo VLAN de voz e VLAN de dados. Então, isso é interessante, pode atender simultaneamente uma VLAN de dados e uma VLAN de voz. Tipos de link agora. Nós temos o link de acesso e o link trunk. Porta de acesso, quem eu vou colocar? Um nó da rede. Então, observe o seguinte, eu tenho uma máquina ligada a uma porta do switch. Então, essa porta vai ser uma porta de acesso. Por quê? Não vai ser tagueada. Olha só que interessante. Quando o frame entra na porta de acesso, ele vai receber o quê? A tag de VLAN. Quando ele sai por uma porta de acesso, ele vai o quê? Ter a tag de VLAN retirada. Por quê? O nosso hospedeiro TCP/IP espera que o frame venha sem tag. É claro, algumas placas suportam 802.1q, mas eu tenho que configurar para ele entender isso. O outro tipo de link é um trunk. É a porta destinada à ligação entre dois switches ou de um switch com o roteador, quando ele está usando o quê? A técnica de fazer roteamento com subinterfaces. Então, a porta é destinada à ligação entre switches, roteadores ou estações que suportam a tag de VLAN. Então, nesses canais, sempre passa com tag, nunca é retirada a tag. Então, saiu desse lado para esse, eu sei a que VLAN pertence. Saiu desse lado para esse ou vice-versa, eu sei a que VLAN pertence. Vamos agora relembrar o quê? Onde é incluído a tag 802.1q e quais os seus campos. Então, aqui nós temos o frame Ethernet propriamente dito. Preâmbulo, Destination Address, Source Address, Ether Type, informação e o Frame Check Sequence, onde nós necessitamos... aqui tem o CRC 32, ok? Então, onde é incluído? Como depois do Source Address, o que se espera um Ether Type, é nesse ponto que se inclui. Aí colocamos o quê? 2 bytes, que é o TPAD, tipo do protocolo Identification, ou seja, é o valor 8100 que nos diz o quê? Esses 2 bytes substituem um Ether Type. Dizendo que 8100 significa que o que vem depois dele não é a informação de camada 3, mas sim a marcação de VLAN propriamente dita. É o campo de controle de tag, né? Identificação e controle da nossa tag, o TCI. Aí tem uma variação. O PCP, que é o Priority Code Point, originalmente era chamado de COS, Class of Service, que os valores são os mesmos, só mudou de nome. E o campo CFI passou a ser chamado de DEI, Drop Eligible Indicator, indicador de elegibilidade para ser descartado. E aqui se manteve, que é o VLAN ID com 12 bits, vai de 0 a 4095, ou seja, 4096 possibilidades.
o VLAN ID. Então vejam, eu tenho a classe de serviço, que era algo que não existia na internet, eu passei a ter o CFI, que era uma funcionalidade que hoje não existe mais, mas em compensação, ao passar essa funcionalidade para ver se é elegível ou não, se vai ser indicada se é elegível ou não a ser descartável, e os 12 bits para VLAN ID, que continuam os mesmos. Agora vamos à nossa atividade dessa aula. É uma pesquisa. Como a rede hierárquica seria dificultada se não fosse as VLANs? E a influência de um bom projeto de endereçamento. Vamos fazer uma pesquisa para ver o que nos levam a rede hierárquica a funcionar bem, porque tem VLANs. E qual o impacto de um bom projeto de endereçamento. Até a próxima aula.